inflacionamento das contratações. Exato. E também a gente acabou tendo, por exemplo, algumas administradoras fazendo essa vinda para esse movimento de parcelas reduzidas no início com um intuito bonito, que é o intuito ali de você poder proporcionar um acesso de crédito para uma pessoa de menor baixa renda e tudo mais. Só que esse se evoluiu. Hoje você vê, pô, administradoras com produtos com crédito acima de R$ 1 milhão. Faz Com... sentido a tua visão. Posso traduzir ela aqui só de um outro jeito, rapidinho? Faz total sentido, porque o que o Brenda está dizendo aqui é, Felipe, não tinha lance embutido. Passou a ter por causa de uma necessidade do mercado, Exato. principalmente o cliente que não contratava porque não tinha lance do bolso, as administradoras perdiam esse cliente para o mercado, Exatamente. criou-se o embutido. Aí o Breno está falando da mesma forma, o redutor de parcela entra no mercado justamente pela visão de uma necessidade de atender o cliente que não tem condições de pagar a parcela 100% em relação ao crédito que ele deseja. Ponto. Ok. Só que posterior a isso, entra, digamos, a prostituição Exato. dessas vantagens. É aí que você vai entrar. Exatamente. Vai. Então, ele nasce com a essência muito legal. Só que quando a gente analisa o mercado atualmente de parcela reduzida, isso está muito prostituído demais, ao ponto de prejudicar eventualmente o cliente final. Porque quando a gente fala de consórcio, pessoal, consórcio ele é uma matemática muito simples, eu sempre brinco Exato. nisso. Se existe algo chamado fundo comum dentro do grupo, você vai contemplar uma, duas, três, quatro, cinco As pessoas. pessoas não sabem o que é isso. 99% do mercado não entende essa relação fundo comum versus taxa, Brandon. Não, Ninguém fala. Nós estamos falando aqui, mas não representa quase nada do mercado. Quem sabe você compartilha esse corte ou este podcast para as pessoas saberem, para né? que eles fiquem já cientes, né? Exato. Então, eu acho que o que é o problema hoje é você utilizar da parcela reduzida de uma forma muito abusiva. Se isso fosse feito de uma forma coerente, a gente vê, por exemplo, algumas administradoras em que, para um incentivo ao fomento do grupo inaugural, você possibilitar uma parcela reduzida para facilitar a condição de venda, talvez até faça sentido, na minha opinião. Porém, quando você carrega isso ad eterno em todos os prazos, como característica uniforme do seu produto, Ou principal, não, ou exatamente. a principal. Você acaba tendo a dificuldade para o cliente final, que é ele não enxergar o que ele precisa, que é contemplação. E a Porque, taxa de administração está entrando do mesmo jeito, ou às vezes até dobrada pela dobra da venda. exatamente. E aí, olha só que interessante, é que também, pô, galera, se você não, se você ficar aqui com a gente, você vai entender. O Brandon trouxe um ponto muito relevante, nunca ninguém tinha me trazido essa visão. Acho que você é o primeiro cara que me traz essa visão. Trazendo um exemplo claro do fazer uma correlação entre parcelas reduzidas versus a implementação do lance embutido. E aí, você justamente pertence a uma empresa que, digamos assim, fez o movimento do lance embutido que até então ninguém tinha feito, mas que de certa forma não prostituiu ele, apesar de existir um problema sério nele, que é a Caixa, assim como a CNP, a Caixa deu uma recuada, a CNP não sei a fundo, mas acho que você vai me atualizar disso. Mas a Caixa, anos atrás, digamos, foi a primeira, se eu não me engano, a pisar no lance embutido de 50%. Uhum. E aí, aquilo de certa forma não era uma prostituição do lance embutido, porque tinha um bônus, mas também tinha um ônus. Tinha o bônus da menor injeção de capital próprio para contemplação, e tinha o bônus e tinha o ônus de aumentar custo final pela dobra do crédito, Uhum. etc e tal. Eu vendi esse produto, o Breno, muitas vezes mostrando isso claramente para o cliente e dizendo para ele: você tem custo final maior do que todos os outros produtos que eu tenho. Ele ficou mais caro por causa do lance embutido. No entanto, você consegue contemplar com um lance que nos outros você não vai contemplar. O cliente pesava bônus e ônus e muitas vezes fechava. Só que aí é que tá. Nós tínhamos grupos padronizados em 1.000 participantes, o que era algo lindo e maravilhoso da Caixa, 100%, e com uma preocupação verdadeira, real, quanto à arrecadação do fundo comum. Não tinha discrepância nas antecipações da taxa de Uhum. administração.
tinha o necessário para o bom funcionamento dos grupos. Perfeito? Então, caso você não tenha entendido muito bem, eu peço até desculpas a você, porque talvez seja muito técnico aqui. E aí, aonde que eu quero entrar? Que o lance embutido de 50%, então não era prostituído. Uhum. Apesar dele ser muito maior que a maioria das outras administradoras. E isso não acontece na parcela reduzida de 50%, né? Infelizmente, ou seja, parece ser a mesma coisa, mas não é a mesma Não, coisa. não, com certeza não é. É o que você disse, cara. O lance embutido, pô, ele não veio para o mercado como algo ruim e ele continua até agora, tanto que a gente já venceu essa questão de Ele é discussão pelo sobre ele. contrário, ele é melhor, inclusive. Exato. Todos os consórcios que a gente compara dos que não tem com os que tem, na maioria das vezes os que tem são melhores, em tudo. Então, a vinda dele foi uma necessidade de mercado, mas que de fato ajuda o cliente final. E Exato. ajudou. E você traz essa possibilidade, na verdade, do cliente realmente escolher o que melhor lhe atende. Pô, para o cliente é melhor uma alavancagem maior para que ele se descapitalize menos, mas é natural que ele vai carregar uma parcela mais diluída lá, com um valor um pouco mais alto. Mas tá tudo bem, ah não, eu tenho uma entrada maior. Tá, beleza. Cara, a gente tem outras administradoras em que o lance embutido ele acaba sendo menor, mas que também é coerente ali de acordo com a necessidade. O problema, na verdade, da parcela reduzida, ela é intrinsecamente, pessoal, ligada à arrecadação. Porque consórcio, você precisa arrecadar o necessário para entregar um valor de um crédito. Se você, ao invés de pagar 1.000, está pagando 500, você precisa ter, por exemplo, o dobro de pessoas para chegar no mesmo resultado. E muitas vezes o dobro de pessoas acaba proporcionando situações em que não é legal para o cliente. Às vezes para o cliente que só quer poupar um dinheiro, a parcela reduzida faz muito sentido.